mesmo eu consumindo só Fairy Tail por muito tempo da minha vida, amante de obra nipônica, depois de consumir os filmes, claro, né, porque eu gosto muito do cinema nipônico, um dos meus diretores preferidos é o Kurosawa, e num top 13, porque eu já vi uns filmes aqui, no top 13, eu consigo dizer que 5 são japoneses, então realmente eu gosto muito da mídia japonesa. E isso é interessante de ser debatido. Mas hoje nós iremos falar do contrário. Dos japoneses que comentam de nós ocidentais para japoneses. Então, o tema do cast, obviamente, vai ser perante o tema da estação. A estação que nós estamos é Medieval Non-Edo Period High Fantasy. Para quem não entendeu, uma obra medieval de fantasia elevada, digamos, não é tão calcado na realidade. Tem, obviamente, traços reais, mas é bem irreal. É uma ficção propriamente dita. E que não se passa no Japão, por justamente serem ocidentais, geralmente ocidentais, ou da Grande Ásia, já que o Japão se desloca nesse período, tal qual a Indonésia. Mas enfim, criei interesse, primordialmente, de comentar sobre obras que são categorizadas e catalogadas dessa forma. Uma obra que é de fantasia, que não se estipula da maneira fantasiosa da cultura nipônica. Só que aí me veio um interesse maior de justamente comentar sobre isso. Antes, propriamente dito, de falar sobre essas obras, dar um parecer do que nós acreditamos que é interessante para eles para ser colocado e inserido nessa tal cultura de mangá que eles têm. E sim, é estranho, com certeza, nós não temos aqui um japonês para congratular justamente o que nós estamos comentando. Nós vamos apenas entabular o que nós estamos em mente, porque nós iremos fazer um exercício muito rudimentar aqui. Iremos pegar uma ideia que nós ocidentais temos do porquê que os orientais japoneses pegam uma cultura, uma sociedade que eles estão oblíquos, que seria a europeia ou demais, e coloca novamente a se comentar no Japão. Ou seja, somos ocidentais comentando de orientais comentando de ocidentais para orientais. Gostaram do jogo? Não? Por favor, não feche. Escute a nós. Temos algo interessante a comentar. Porque eu sou Igor e estou aqui do lado do nosso grande amigo Overkiller de Red, dono do Jukebox. Pronuncia? Ei. E eu queria perguntar a você, Over, primeiramente, mas depois eu irei desenvolver a minha ideia. Você acha que é prejudicial para a produção midiática nipônica inserir tanto e mais, digamos assim, do ocidental? Digamos, está ocupando mais do que se deveria na mídia essa tal cultura englobatizada? Não é englobada, é globatização. Eu acho que não, porque é muito específica geralmente de um gênero, né? Você vê isso mais em fantasia ou alguma coisa mais distópica, né? Acho que, no geral, você não percebe muito isso em coisas mais mundanas, slice of life, romances, tipo, eu acho que tá mais cercado em algumas coisas pontuais, assim. De qualquer forma, eu acho que, mesmo quando você tem influência de coisas ocidentais, europeias, eu acho que o Japão ainda tem uma forma, né, um storytelling muito único deles mesmo, né? Então, acaba que não é uma influência tão direta, assim, eu acho que fica uma coisa mais, assim, estética, né? É mais uma questão de estética do que realmente apropriação de cultura e tal. Eu irei comentar um pouco adverso que você comentou. Não vou ratificar, na verdade. O Japão, ele é muito comum em ser patriotista, só que ele também é muito comum em não titubear sobre culturas externas, muito após a Segunda Guerra. Por exemplo, há inúmeros anos atrás, ou inúmeros governos, né, shogunatos atrás, o Japão abriu as portas para a ciência branca.
naquela época, né? A ciência que nós conhecemos, assim, a medicina. E eles não deram o braço a torcer. Eles viram que era extremamente eficiente e aplicaram. Diferente de inúmeras outras culturas que não aplicavam, sabe? Esse é um dos marcos bem principiais, digamos, de uma aceitação nipônica para uma engenhosidade maior externa. E aí é que tá, amigo. Se nós observarmos, hoje, no início do milênio, no final de 90, nós acompanhamos que o Japão é um dos maiores produtores de RPG, sabe? E RPG com dragões europeus, com cidades, castelos, burgos europeus, reis, rainhas europeus. Tudo isso baseado na cultura do outro. Muito influenciado, óbvio, por Dungeons and Dragons, né? Obviamente. Mas é interessante nós observarmos que hoje, né? Hoje, realmente, não é tão parecido assim. Claro, irei desenvolver o porquê. Mas na produção existe uma seção. Digamos, na produção midiática, né? Na seção. Temos a produção midiática visual e a implementada de jogo, que seria a experimental, digamos. Porque nós temos um grande massivo espaço amostral de Isekai sendo produzido hoje em dia. E essas obras mais medievais serão jogos. Isekai, muitas das vezes, é de estirpe ocidental, né? Você concorda comigo? Principalmente nas novelas, nós vemos obras a monte, que são reinados, dragões, dungeons, enfim. E nos jogos, ocorreu de ter vários isekais? Não primordialmente. Eram mais aquele herói que perdeu a sua memória, né? Você já comentou que não gostava dessa ideia há um tempo atrás. O personagem mudo também, né? Sim. Que seria o equivalente a você ter um self-insert, né? Tipo, o protagonista que ele é meio fraco. Exato. Né? É como se fosse um avatar. Claro, self-insert, porque o japonês é muito orgulhoso. É de conhecimento geral que o japonês é orgulhoso. Ele é tão orgulhoso que ele está apto a cometer um suicídio, seppuku, harakiri, o que for, em nome do seu Han, né? E não seria outra vez em que você tem a oportunidade de jogar como herói se viabilizaria mais em jogo. Jogar justamente no termo literal. Você vai ali manusear-se como o herói. Você vai experienciar como herói. Isso não tinha como se fazer em novel, isso não tinha como se fazer em produção visual, tirando o jogo. E eles abraçaram como nunca, né? Já que o patriotismo nipônico é enorme e também o orgulho já, então englobou que ocorreu isso, sabe? E que outra forma melhor do que você realmente deixar uma porta como protagonista? Alguém que tem zero densidade. Ele tá ali e ele é o predestinado. Ele é a reencarnação do filho do Rico Docenin. Opa! Ele é tudo, mas ao mesmo tempo ele não expressa nada. Seria o herói mudo, seria o herói que tem todas as garotas. Seria afins, né? Isso, para você, foi uma má interpretação nipônica ou algo que com o tempo se masterizou dessa forma? Por que é nipônico? É uma identidade deles? Eu acho que é realmente como a mídia se propôs a ser, né? Como era uma questão de válvula de escape, né? Acabou que se formou algo que estava se propondo a ser isso, né? Tipo, você se colocar ali, sabe? Você é o salaryman que passa o dia todo trabalhando, ou você é o otaku que é excluído socialmente. E daí o jogo meio que acaba sendo uma forma de você se ver numa realidade que você é importante, né? Que você tem uma missão que, sabe, te dá um objetivo, que é algo que vai te engrandecer, né? Eu não sei se isso é exclusivo realmente da cultura nipônica, né? Eu acho que é mais como a mídia videogame se propôs a
se desenvolveu e como ela conseguiu o público dela, né? Que é um público que não é aceito socialmente, né? Então, você tem que... Mas é que tá. Uhum. Mas é que tá. Os europeus, por exemplo, tiveram o exercício de ser um herói. Eles já tiveram eles já têm as lendas, sabe? No Japão não existe a lenda deles de alguém nipônico que foi um grande espadachim europeu. Espadachim no termo de ser um gladiador, né? Enfim. E nisso eles tiveram esse maior interesse. Claro que existem, óbvio que existem europeus que também têm o interesse de serem um heróis por per se, só que o detalhe é que eles geralmente pegam lendas e que você acompanha a lenda daquele ser, como o Kratos, né? Por exemplo. Você não está querendo jogar como você está realmente acompanhando o Kratos. Você sabe que ele é uma personagem e não que ele pode ser trocado por você a qualquer momento, né? Colocando em jogo, claro. Porque também tem esse fator de você ter protagonistas que são meio que o melhor né? O melhor da pessoa, né? Em questão assim de eu quero ser um personagem que, né, me enalteça, sabe? Tipo, ele se coloca naquele personagem, mas não diretamente, né? Mas na questão de se ver como, né, o controle daquilo, né? Então o Kratos acaba sendo meio que uma externalização da ideia de você ser B10, né? Tipo, de você ser o fortão e tal. E colocando isso mais para a questão de quadrinhos, né? Eu adoraria aqui ter a oportunidade de comentar sobre a influência francesa para social com o Japão e vice-versa, né? Muito pelo caso de Taniguchi e pelo expressionismo francês Druillet e afim. Mas isso vem posterior, já que estamos falando de High Fantasy, claro. Posso dar uma palha aqui, comentando que foram retroalimentativos, foram expressões que buscavam uma licergia, principalmente pela revista Garou, né, e pela revista francesa da época, que me fugiu o nome, mas não é um detalhe tão importante. Lá eles tinham um crescimento artístico muito forte, porém, o que eu estou comentando mais é justamente a influência de RPGs, né? Não sei se você acompanhou o Pigmalion. O Pigmalion foi uma das primeiras obras que expressou realmente essas mídias mais RPGística, digamos. Porque 78, né? O Dungeons and Dragons foi lançado em 74, bem próximo. E você vê vários elementos que são usurpados de lá, né? E também tem aquele outro mangá, só que eu nunca cheguei a ler por falta de interesse, que é o Crystal Dragon, que é um shoujo de 35 volumes e ainda em lançamento, não sei como. E justamente também bebe muito das influências do Dungeons and Dragons, do D&D, para resumir, né? Mas depois de um tempo, como eu comentei no nosso primeiro cast Ongoing, de Bastard, depois de um tempo foi se colocando um protagonista suficientemente forte, B10, que assumisse as coisas para o interesse nipônico, sabe? Tal qual o Kratos que eu estava referenciando. Porque o japonês tem esse interesse mesmo de se colocar como um ali, ele quer ser o Nobunaga da vez, o Iematsu, Yoshimitsu da vida. E com o tempo apareceram obras como Bastard, Berserk, como Legal, como o próprio Lodus também, Lodus Senki, que começaram a utilizar esse High Fantasy. Mas, em quadrinhos em questão, porque Lodus é anime, em quadrinhos a gente pode pegar uma coisa que é bem interessante, porque o quadrinho europeu é muito formalista. Ele é muito fixo, quadrado, retangular. O nipônico, muito pela influência do Tezuka e do Koike, é bem mais estilizado, né? Bem mais agitação, né? Você percebe que a quadrinização tem uma fluidez suficiente para não apenas contar uma história, mas para contar uma sequência de quadros que seria justamente uma outra viabilização para você acompanhar a história. No quadrinho europeu, claro que muito antecessor, datado
até nos pulps de 1900, né, eles eram extremamente formais. Quadrado, retângulo, retângulo, quadrado. Quadrado, retângulo, retângulo, quadrado. E isso formou uma geração, né? Formou uma geração, obviamente. E é muito interessante você perceber, quem for estudar aí, que os influenciadores, mangás europeus, foram influenciados por aqueles que foram influenciados por eles, que seriam os mangás. Porque depois de perceberem como o mangá se constituía, eles tiveram interesse também de incrementar mais, digamos, para as suas mídias. Claro que Druillet mesmo, como eu já citei, fazia isso mesmo em 70, né, e 80, mas é um caso especial. O caso mais conhecido mesmo é o Frank Miller, conhecendo Kozure Okami e se apaixonando pela quadrinização do Kojima Gozeki, sabe? É interessante de se ver isso. E é interessante de ver também que você já percebeu, você que não está acompanhando o Bastard, né? Você já percebeu que toda obra de medieval tem um espadachim? No Japão, claro. Mas isso é qualquer mangá também. Se propõe a ser uma cultura, né? Toda hora aparece. Do nada também, Nanatsu no Taizai. Quem lembra do Nanashi? Nanashi, né? Que é nome... Como é mesmo o nome? É um sem nome, né? Seria mais o termo, Nanashi. Mas enfim. Até em Nanatsu no Taizai, do nada apareceu um espadachim que o nome era Nanashi. E depois nunca mais apareceu. Né? Sempre, toda obra medieval oriental tem um espadachim. Por quê, né? Aquele fogo que precisa sempre estar presente. Que é um detalhe nipônico. Bem... Você comentou que seria prejudicial esse fato do Japão usar muito elemento ocidental, mas eu acho que a questão é que o Japão não se propõe a ser totalmente ocidental, né? Então, tem sempre essa questão do espadachim, um personagem asiático que ganha importância, né? Você tem o próprio Jojo, que começou como algo que era, né, global, assim, foi ficando muito mais do Japão, né? O Jotaro, o Josuke. Por pressão editorial também, né? Eu acho que é uma questão de você perceber que, tipo, isso aqui não tá fazendo tanto sucesso quanto a gente acha que devia fazer. Então vamos almejar esse público mais, né, próprio da gente, né? Vamos mais próximo também, né? É bem uma adesão cultural mais voltada para a mercadologia, sabe? Sim. É efetivo no outro ciclo, por que não seria no nosso, né? Poder trazer isso. Até uma necessidade também, né? Eu acho que o público até tem desejo de fazer. Eu acho um pouco prejudicial, mas eu acho compreensível. Não é uma coisa tão fúnebre. Nós mesmos, brasileiros aqui, estamos falando de 2 ciclos que nós não nos incluímos. Porque o Maurício de Souza não chega a ser o que nós estamos acostumados com a produção de mangá, né? Claro que nós temos graphic novel ótimas, Sob o Solo, leiam, mas o modelo brasileiro sempre procurou por outras mídias, por uma questão americana. Muitos desenhistas dos quadrinhos da DC são brasileiros, por exemplo. Nós também temos interesse de ter os nossos, só que a nossa identidade não seria a deles, mas é uma necessidade mercadológica, sabe? Entende? Isso também aconteceria no Japão. Só que aí é que tá. No Japão é interessante, porque o próprio Japão influenciou a outra mídia. O que eles estavam buscando. Porque essa agitação, essa euforia, não tinha nas obras europeias e americanas, estadunidenses, digamos. Porque o Rodger Howard, que é o autor de Conan, era em livro, né? Em novel é outra história, né? Em novel nós temos ótimas obras medievais, espalhafatosas, o próprio Tolkien, né, referenciado até hoje como um dos melhores escritores. Nós temos ótimas obras nesse modelo, mas estou falando mesmo em quadrinho. Dificilmente nós teremos alguma novel que chegue perto do que já foi a Europa em detalhamento, nessa demografia, digamos. Um usuário, que não quero citar aqui, comentou que era quase como uma eugenia. Eugenia seria você pegar espécimes e artificialmente modificá-las. Tal qual uma seleção artificial. Você, por exemplo, Pug
O Pug ele foi produzido, né? Realmente produzido ao longo do tempo para que ficasse daquela forma. As rosas, os milhos, o cavalo, enfim. Ele comentou que essa metamorfose que ocorreu no estilo medieval, principalmente japonês, ocorreu por causa de uma espécie de eugenia mercadológica, sabe? Eles foram masterizando de uma maneira que ocupasse mais e desse mais renda e lucro. E eles se preocuparam muito com a bolha, que cabe um detalhe aqui comentar. Quem tiver interesse irá ver mais detalhes em documentários ou no próprio dossiê, digamos, podcast que o Pipoca Nankin fez sobre a Image Comics. Chegou a estourar a bolha em 80. Não tinha as publicações que eram dadas como 1 milhão de vendas, estourou. Ninguém mais tinha a edição ou ninguém mais tinha dinheiro para comprar. E o Japão ficou extremamente pianinho com esse ocorrido, já que poderia ocorrer com eles também, né? Só que no Japão a gente sabe que tem uma serialização bem mais regrada do que nos Estados Unidos, né? Não ocorreu uma bolha no Japão. Não acho que isso foi um dos precedentes. Acho que no quadrinho no Japão ele sempre teve uma extensão maior também, né? Ele sempre atingiu um público muito mais, digamos assim, fora da bolha, né, de quadrinho e tal. Não era só o fã de quadrinho que ficava mangá, né? Tipo, era o pai, a mãe. Né? Tanto que no pós-guerra você teve muito essa explosão do mangá como algo, né, para a família toda, né? Sim. Tipo, o Sumatsu e tal. O próprio Gerou Sazae-san muito também, né? Sazae-san até hoje. Sim. É muito mais um apelo, tipo, de consolação, né? Tipo, do pós-guerra e tal. Para quem ainda não aceitou esse fato de que existe uma eugenia mercadológica, para bem ou para mal, né? Com o próprio Isekai, eu não gosto desse estilo, mas ocorreu. Iremos fazer aqui um exercício de obras que você facilmente irá identificar que tem elementos ocidentais, que não são japoneses, né? Não existe um exemplo melhor do que Cavaleiros do Zodíaco. Já que cavaleiro é algo que dificilmente você via no período Meiji, porque lá você via mais os samurais, né? E os Kabuto Kishis, os Masamunes da vida. Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que a gente não precisa aqui fazer o exercício, né, de justamente identificar o que se facilmente seria. Mas há algo interessante também de comentar do Cavaleiro do Zodíaco. Poderes. Porque os poderes que são colocados no Cavaleiro do Zodíaco são obviamente influências ocidentais, sabe? Cosmos, paradoxo, dimensão, musicalidade, né? Mesmo um cara com piano usando de poder e força, totalmente fora do Japão, né? Aí falando de obras que, como a gente falou mais cedo, né, de obras que tem que ter um elemento japonês, eu acho que Sensei é algo que foge muito disso, né? Ele consegue se manter fiel à ideia de você ter panteões de certas culturas, mas nunca realmente chegar no Japão, né? Não à toa que CDZ fez mais sucesso aqui do que no próprio Japão, não é? Sim. Ele pegou muito mais a América Latina e a Europa do que realmente o Japão. Eu tenho outro também. Eu diria que a Shonen Jump tá cheia, né? Mas tem o próprio Dragon Ball a gente consegue identificar. Porque o Dragon Ball, nossa, aqueles dragões, aqueles peixes, tudo aquilo ali, dificilmente você vai encontrar no Japão em si, mesmo sendo uma história baseada no Son Goku, né? Que é do ano 800 da China. Mas ainda assim é bem baseado na cultura asiática, né? Então... Mas há elementos como a nave espacial, que é um sci-fi obviamente europeu e estadunidense. Tem
no radar, sabe? Tem, não, eu tenho uma cápsula aqui, essa cápsula faz com que nasça uma barraca enorme. Uma coisa que dificilmente você encontrará nas filosofias de Confúcio, sabe? Dificilmente você encontra esses elementos no período oriental. Sim. Não, mas eu acho que é realmente uma questão de ser meio que uma ficção científica global, né? Assim, um elemento meio que comum em cada cultura e tal. Um pouquinho de cada, né? É porque é muito difícil você falar que, tipo, OVNI é uma coisa muito europeia, muito ocidental, né? Que eu acho que é meio que um elemento que nasce em cada cultura, né? Essa ideia do OVNI, do alienígena. Por mais que você tenha coisas que sejam... mas... Uhum. Não, pode falar. Mas na cultura pop, assim, a gente facilmente pode associar o Orson Welles fazendo um audiodrama no rádio, né? Lá naquela época. A própria ideia do alienígena surgiu muito como um medo, uma paranoia comunista, né? Então, você pode dizer que é realmente uma ideia estadunidense, né? Também. É uma cacofonia da época mesmo. Sim. Então você pode, mas de certa forma você pode dizer que o Japão também tinha essa ideia com a questão de não aceitar ocidental, né? De se fechar e tal. Então ele meio que via isso como ele via as pessoas de fora do Japão como alienígenas, né? Tipo, eu também tinha essa ideia assim. A própria ideia que Gintama se propõe a ser, né? Fazer os portugueses serem os amantos, né? A raça alienígena. Os amantos. Aqueles que têm a tecnologia aquém deles. Você tem algum outro exemplo de obra que facilmente seria influenciada pelo ocidental? Deixa eu ver. Pode ser One Piece, né? Que a gente pode falar. One Piece... Eu pensei que você ia dizer Boku no Hero. Mas depois, eu acho. Esse é o mais evidente também. Mas pegando esses clássicos, né? É o mais claro. O One Piece, ele totalmente pega esse conceito do viking, né? Do pirata, da era das navegações. Mas ele é tão japonês, sabe? Tipo, ele tem um humor japonês, ele tem uma caracterização japonesa. Ele tem um apelo muito maior no Japão, né? Então, tanto que eu acho que ele com certeza vai muito mais pela estética, né, dos piratas do que realmente essa ideia de que realmente, se você for pegar uma história mais clássica de Viking e tal, eu acho que não é tão similar a One Piece, não. Assim, questão de estrutura e tal. One Piece com certeza. É muito diferente. Ele tá sempre se propondo a ser uma comédia que tem um apelo muito japonês, né? Espalhafatosa, né? Uma coisa muito, muito japonesa, ser tão espalhafatoso, ser tão... digamos, ilhas também, né? Se comportar dessa forma de ilhas, sabe? Porque se a gente for pegar pela história de Vinland Saga é uma coisa óbvia, né? Direcionada, mas estou falando que Vinland realmente existiu, né? A ida dos vikings para o Canadá. Não tem nada a ver. Realmente, assim, nada a ver com o que aconteceu pelo menos em correlação com One Piece, né? Mas aí a gente pode buscar por inúmeras obras mesmo. Né? A Jump realmente é um ótimo exemplo de a popularidade japonesa também está sendo influenciada pelo ocidental. Do que eles consomem, assim. Né? Porque a gente sabe que a Jump é a revista que mais vende. Né? Não tem muito para onde ir. Ela quem dita o que faz sucesso, não, no final das contas. Ela que mexe o mercado. Né? A gente pode falar também de Slamdunk, né, que foi algo interessante, porque foi algo que conseguiu popularizar um esporte ocidental, né? Sim. Se a gente for comentar, não entrando em high fantasy, né, mas justamente nessa influência. O Slamdunk é um bom exemplo mesmo. Slamdunk e Hajime no Ippo, não, né, porque boxe já é algo bem calcado no japonês. Mas eu diria, tem uma obra aqui que, obviamente, também é Fairy Tail. Por bem ou por mal,
Fairy Tail é extremamente calcado em ocidental. Né? Ele pega muito mais a estrutura de RPG, né? De guilda, de os spells, né? Sim. Realmente, se você tem uma fantasia, você vai mais pra uma questão mais próximo de um Dragon Quest, né? De uma aventura mais do guerreiro que, né? Você tem aquela coisa mais pautada em classes, né? Do que realmente um monte de mago e tal. Aliás, agora perguntando, direcionando pra você, você já disse que é fã de fantasia. Você prefere fantasias que são realmente ocidentais? Fantasia você disse que consome Japão mesmo, não é de outros elos não. Você consome novel e Eu consumo. mangá em si. Meu consumo de fantasia hoje acho que é basicamente romance mesmo. Tolkien, Le Guin, com feiticeira, né, da Terra-Mar e tal. Eu gosto, mas. Ah, tá. Eu pensei que você gostasse mais desse Magi, sabe? É uma fantasia que se estipula de uma maneira mais diferente. Não é tão comum você achar. Eu gosto também, mas eu acho que a gente tem uma impressão muito errada de fantasia que realmente só consumindo você consegue perceber isso. Por exemplo, acho que a Lei Guin ela faz muito bem esse conceito de magia, porque ela realmente pega esse conceito para explorar algo mais pessoal, assim, é mais uma questão de batalha de você. Como ela fala, ela não quer fazer algo que a magia é uma forma de você extravasar uma coisa muito de masculinização, né? Tipo, de guerra, do épico. No caso do Feiticeiro da Terra-Mar, é muito mais uma luta pessoal do protagonista para ele conseguir realmente superar uma falha de caráter, né? Tipo, ele realmente se superar, ele realmente evoluir como ser humano, sabe? Tipo, ela usa muito a magia, o mundo mágico dela para você ter uma caracterização de personagem, de desenvolvimento e tal. Então acho que magia ela pode tomar muitos moldes dependendo da forma como o autor desenvolve, né? Claramente. O interessante também é ver que, como o Gegege no Kintaro, essa é a verdadeira fantasia que a gente conseguiria ver no Japão, se a gente for colocar o que eles não têm influência, assim, sabe? Japão para Japão, o Gegege que seria justamente os yokais, né? E existem fantasias que usam yokai, só que também são misturados com o ocidental, que seria aquele Samurai Deeper Shokou, ou também Inuyasha, Mushibugyu, esses assim, sabe? Que são samurai, mas também tem aquela epicidade, como você comentou, né? Aquela luta bárbara, caramba, de espadachins. É uma mistura bem interessante de se observar. É tão interessante de se observar que nós mesmos ocidentais estamos consumindo essa mídia. Porque já chegou num ponto em que não é algo feito apenas para japoneses. É de consumo geral mesmo, de tão amaciado com o tempo. Entende? Assim, não chega realmente ser algo que impacta tanto o ocidente, né? Você não tem tipo um sucesso de Yokai Watch aqui, né? Como você tem de Pokémon e tal. Mas é algo que realmente a gente consiga normatizar, né? A gente consegue consumir coisas que tenha um pé muito afundado, né? Na cultura ocidental, na cultura asiática, digo. E isso não é uma barreira, né? Tipo, a gente consome Holic, né? Tipo, Natsumi... E é extremamente japonês. Né? Sim, e a gente consegue... que no final das contas tem muito paralelo, né? Você consegue meio que montar o que aquilo que falar, meio que achando algo, né, paralelo isso na cultura ocidental, né? Você consegue identificar coisas que se espelham, né? Para finalizar, gostaria aqui de perguntar, né? A você, tem alguma vantagem essa hegemonia metodológica? Na verdade, o que você vê sobre esse muro que você agora se encontra? Esse elo de um ocidental que consome obra oriental? O que você vê de vantagem e desvantagem
sobre justamente usar e usurpar alguns conceitos que não são da cultura local. Acho que o maior apelo realmente é ter essa amálgama de culturas, né? Tipo, realmente conseguir fazer com que o mangá se expanda além da cultura japonesa, que é uma cultura muito fechada, e, né, tipo, consiga pegar um público ocidental que, né, destrua um pouco dessa imagem de Japão ser algo muito esquisito, muito difícil de, né, essa barreira que é difícil de passar culturalmente, e conseguir realmente ter esse apelo popular além do Japão, né? E a desvantagem é quando você tem você se calca muito em fazer algo ocidental e meio que foge muito do que é da ideia de um mangá, né? Realmente da ideia de um mangá muito mais autoral, né? Muito mais próprio do Japão. Que é que você consegue perceber muito hoje em obras, por exemplo, da Netflix, aqueles animes da Netflix que tem, né, um apelo ocidental, mas Sim. que... Sim. Né, tipo, não é algo tão original assim, é algo que se baseia muito numa imagem do que o Ocidente vai gostar, né? Realmente ter uma visão mais ampla do mercado, né? Antes que alguém venha reclamar ou, né, queira dar um adendo anedotal, sabemos sim que obras são de interesse em produzir-se em larga escala. Obviamente, em larga escala, melhor para a produtora, editora, o caramba. Só que nós sabemos que as influências que esses autores de mangá e de novels, que eu não sei o termo, novel K, não sei dizer, foram muito bem ensinados, fizeram escola, ou deveriam ter feito, com o Koike, com o Monkey Punch, com o Tezuka, obviamente, Ichinomori. Todos esses produziam em larga escala, só que eles tinham identidade. Como o Over comentou aqui, um problema que nós conseguimos reconhecer é a artificialidade que nós estamos encontrando. Essas obras facilmente hão de ser esquecidas com o tempo, já que elas não estão procurando por algo assim que as façam ser destaque, tal qual eram. Esse era um dos preceitos de mangá, né? Mas eu comento que é até um pouco vantajoso nós termos essas produções mais abertas, porque aí nós temos um acesso à cultura externa, que nós estamos literalmente fazendo isso agora. Nós estamos consumindo a cultura externa. Se eles não tivessem aderido ao movimento, possivelmente nós não teríamos esse tal acesso. Nós estaríamos tal qual o acesso de obras de outros locais, como o do Mar Mediterrâneo. Inúmeras obras. Vocês já se consumiram? Eu dificilmente consumo. Ou também da África do Sul, que também tem uma larga escala de produção. Essas obras elas são extremamente regradas para o seu público. O Japão ele conseguiu abrir as portas, sabe? É interessante ver por esse lado. E acredito que eu, agora um pedido de fã, adoraria um anime de 50 episódios de medieval, RPG, sabe? Que nem o filme de Scaflone, por exemplo, que é extremamente bem fotografado, storyboard fantástico, vetorial acima do normal. Adoraria que tivesse, amaria, mas não cheguei a conhecer nenhum, né? No mais tardar nós temos Log Horizon, né? Mas ainda é um isekai game, como a gente já comentou, né? Esse lance do japonês sempre querer se inserir numa personagem para se colocar no lugar. Acredito que você também concorde comigo que são mais vantagens do que desvantagens, né? Sim, com certeza. Qualquer cultura que consiga se expandir, eu acho que não tem como você falar que é algo ruim. Pois é, eu também comento que desvantagens nós facilmente iremos encontrar, né? É a desvantagem que mais tem em produção artística. Mas um elo desse é tão importante, é o Fusca. Consegue ofuscar essas desvantagens, né? Por fim, terminamos por aqui mais uma edição, possivelmente a segunda, do Endcast.
nós deixamos aqui os comentários para que você possa justamente fazer o seu comentário crítico, o seu comentário anedotal ou o que você tem interesse. Assine o canal, tal qual o podcast, do Spotify, claro, e tenham a confiança de que vocês podem vir a qualquer momento comentar no meu perfil também, do My Animalist ou do Anilist. O over aqui, além do My Animalist, do Anilist, que ele já deu autorização para que você comentasse, também tem o Jukebox. E seria de interesse vocês também aparecessem por lá. Por fim, adoraria também, além de tudo, que vocês continuassem nos acompanhando para ver o nosso crescimento na dialogação, se assim pudéssemos dizer, das nossas ideias. Obrigado por acompanhar. Estaremos sempre por aqui.